Gente, nós continuamos aqui em mais um bloco de conversa com a professora Dinorá, nessa potiguar, essa professora atualmente que prestou serviço na capital de Porto Velho. Ela está falando um pouco, resgatando um pouco da história da família, dos cinco cantos, né? E é um orgulho para nós da família ter essa memória viva, né? Ô Dinorá, como foi você que é uma mulher nordestina, como tantas outras, que ajudou na construção desse Brasil, podemos dizer assim, você vivenciou períodos de seca nos Cinco Cantos, Capinhaçu, Florânia, que é nossas origens, né, familiares. Fala um pouco dessa história para nós. Eu vou começar assim dos meus 11 anos para cá, porque até lá a gente lembra de pouco. Assim, eu lembro de muita coisa, mas de 11 anos para cá eu lembro mais, né? Foi quando era uma seca já de mais de 5 anos, muita fome e dificuldades que a gente tinha naquela época. A gente não tinha água encanada, nem água de barreiro, a gente não tinha água, era sede mesmo, era limitada. É tanto que hoje o nordestino ele não gosta de água. São poucos que gostam de água. Já vem de. E a água era muito ruim, era muito saloba, salgada. E então, em 70 a gente teve muita gente de se deslocar da Serra, né, de Cinco Cantos, para Florânia, que era a cidade mais próxima, né, que lá a gente pensava que tinha recursos. E na verdade, naquela época veio uma pandemia muito grande, né? Só vocês pesquisarem a pandemia de 70, 71, de catapora, coqueluche, sarampo, né? Que é uma doença hoje erradicada já no Brasil, né? Mas levou 10 anos para essa doença ser erradicada. Hoje as crianças têm, já não sofrem mais como naquela época, que a gente ficava em cima de palha de banana, que era o único recurso que a gente tinha. Não tinha medicina, não tinha nada, né? E então a gente foi para a Florânia, fugindo da seca, comendo lucena, comendo lucena, e eu vou explicando o que era lucena. Naquela época os bois morriam de sede. E o que acontecia? O povo tirava o couro, estendia no sol, que a gente não tinha geladeira, e de pendurar aquela carne lá, então ela ficava sequinha e gostava. A gente comia de boa, né? Porque outra coisa era a mais saborosa. E a gente desceu para Florânia comendo lucena, né? Ficamos lá, eu acho que também não foi muito tempo, porque minha mãe estava grávida e todos doentes, a mãe doente, e a minha irmã chegou a pedir esmola em Florânia, eu lembro, como se fosse hoje, minha irmã descer rua acima, rua abaixo, pedindo esmola para ajudar a sustentar seus 7 irmãos, porque até lá era 7, né? E seu pai, ao mesmo tempo eu sei que sua mãe e seu pai, né, com certeza cuidava de casa sua mãe, a dona Regina, e o Abidão ao mesmo tempo contribuía na criação desses filhos. Que forma? Ele era agricultor, a seca desceu para a cidade de Flores na época, hoje Florânia, e ele fazia o que? Ele encontrou alguma atividade para... O pai, além de tocar viola, que nessa época ele já era cantador, improvisador e repentista, e ele já saía também para cantar. E o dinheiro arrecadado, né, era botado uma cuia ali, o povo ia jogando moedinhas, e esse era o dinheiro arrecadado. E a história de ele chegou a vender alguma Aí coisa? ele vendia pão, né? Ele vendia pão doce, naquela época era um sucesso, que ninguém sabia nem o que era pão. E ele vendia pão doce. E ele viajando para vender de manhã cedo, ele ia na padaria única aqui em Florânia. E ele pegava o balaio de pão, subia a pé para Serra do Cajueiro para vender pão. E num certo dia, ele, se tu perguntar, ele vai dizer até hoje, talvez ele lembre ainda, com 100 anos, que ele chegou lá e tinha uma família que tinha 2 mudos, era 3. E ele chegou lá com um balaio de pão e os mudos caíram em cima e comeram todos os pão, fazendo um gesto lá. E comeram os pão, e quando o pai chegou, parece que eu não lembro, que o pai não quis pagar, porque disse que ele deixou, mas ele não tinha como fugir, que era um mudo enorme. E comeram os pão dele tudinho, que era enfiando assim, ó.
E o pai voltou chorando sem dinheiro e sem os pão. Olha só, eu acho, Nadir, que o meu nome é Lucenaldo, e eu sou desse período, né? Já estou com mais de 18 anos de idade. Meu nome é Lucenaldo. Será que Lucena está em homenagem a esse período, né? Dos Da bois que. Lucena, não, A você, Lucena não, a que. Lucena você não chegou a comer Lucena porque você já nasceu. É muitos lá, agora jovens, que tem mais de 18, menos de 100, eles não são dessa Nessa época. época. Dessa época. Então, Sabe quem é dessa época? Eu acho nem Geraldo é dessa época. a minha tia. Pois ok, muito bem, olha só. A Nadir está dando aqui uma. De, Dinorá, perdão. Nadir, a irmã dela, Zazá. Essa minha família é tanto parente, e é mistura tão os nomes. parecido. O nome Os nomes de parecidos. Nadir é bem E parecido. Maria das Neves, né? Que é a Zazá. Só Zazá que Obrigado.